Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre uma estratégia conhecida como Seek and Destroy e do porquê essa estratégia, vista como invencível na época, não funcionou no Vietnã. A censura das grandes redes está ficando cada vez maior e foi para combater essa censura que o Gettr foi criado, uma rede inteiramente baseada na defesa da liberdade de expressão. O Gettr é a rede social que mais cresce, com o Brasil ocupando o segundo lugar em número de usuários no mundo. O Hoje no Mundo Militar preza pela informação e a verdade e por isso também estamos no Gettr. Cliquem no link aqui na descrição e me sigam também por lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, exércitos compostos por milhões de soldados se digladiaram em gigantescos campos de batalha de dimensões continentais, aplicando no terreno uma estratégia militar que envolvia a expulsão do inimigo, a conquista e a fortificação de amplas áreas. Algo que só foi possível de ser feito devido às características do terreno onde aqueles combates se desenrolaram. Mas em 1964, quando os Estados Unidos iniciaram seu envolvimento direto na Guerra do Vietnã, tornou-se óbvio que o estilo de combate que foi empregado nos tempos da Segunda Guerra Mundial, com grandes exércitos avançando ao longo de uma frente comum, não poderia ser empregado ali, em um terreno com características geográficas bem diferentes das planícies europeias, e com os militares norte-americanos enfrentando um inimigo também diferente, composto por unidades irregulares que se mesclavam facilmente com o ambiente e a população civil. As amplas e cerradas florestas do Sudeste Asiático eram terríveis para os blindados e a infantaria motorizada, justamente as áreas nas quais o exército dos Estados Unidos estava mais especializado e avançado. E apesar dos blindados terem sido amplamente empregados naquele conflito, o seu papel não representou uma grande vantagem, já que muitas batalhas foram travadas em terreno de muito difícil acesso, com montanhas e inúmeros rios por todos os lados. Para combater naquela guerra, os Estados Unidos precisavam não apenas de novos meios de locomoção, mas também de toda uma nova estratégia de combate. Surgindo assim, no início dos anos 60, a cavalaria aérea, um tipo de cavalaria que, como o próprio nome indica, não se baseia na mobilidade terrestre, mas sim na mobilidade aérea, algo alcançado graças ao emprego de helicópteros. Mas como referi, esse novo tipo de combate exigia, além de novos meios mecânicos de transporte, também uma nova doutrina de combate. Em uma guerra sem uma linha da frente facilmente distinguível e com inimigos aparecendo e desaparecendo na floresta em uma fração de segundos, a velha estratégia de combate envolvendo gigantescas formações avançando lado a lado por uma ampla área simplesmente não funcionava. Surgindo então uma estratégia que ficaria conhecida por vários nomes, dentre eles os mais comuns eram Search and Destroy, Seek and Destroy ou apenas SID. Os Estados Unidos foram buscar as bases dessa nova estratégia nos combates travados pelos britânicos na Malaya após o fim da Segunda Guerra Mundial. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, guerrilheiros comunistas tomaram de assalto amplas regiões da Malaya, atual Malásia, iniciando uma guerra de guerrilha em regiões de floresta densa e fechada que rapidamente se alastrou por todo aquele território. Para combater aquela guerra, os britânicos, fazendo uso de uma ampla rede de infiltrados, conseguia determinar a localização aproximada das áreas sob ocupação comunista, enviando contra aquelas áreas pequenas colunas de soldados fortemente armados, equipados com rádio e com apoio aéreo constante, que procuravam os guerrilheiros nas áreas pré-designadas, atacando e destruindo as formações inimigas encontradas e abandonando em seguida a área, vindo daí o nome Seek and Destroy. Essa estratégia funcionou na perfeição e em 1960 os britânicos tinham destruído todas as células de guerrilha comunista que atuavam na Malaya. Os Estados Unidos, vendo o sucesso da estratégia britânica em combates em áreas com características geográficas muito semelhantes à do Vietnã, decidiram adotar e adaptar aquela estratégia, fazendo amplo emprego dos helicópteros, um meio de transporte e de ataque que os britânicos usaram em muito menor escala na Malaya. A estratégia Seek and Destroy, vista como invencível depois do sucesso britânico na Malaya, foi implementada no Vietnã pelo general William Westmoreland.
e foi inserida numa estratégia de 3 fases, com a primeira envolvendo o cerco estratégico dos Vietcongs em áreas mais ou menos bem delimitadas de floresta, com a segunda fase envolvendo as missões Seek and Destroy e a terceira sendo a entrega do controle daquelas áreas para os sul-vietnamitas. Aquelas missões acabariam por ficar conhecidas como Missões Zippo, uma referência a um isqueiro que era amplamente usado pelos militares no Vietnã, muito empregado para atear fogo em amplas áreas de floresta e inclusive em aldeias suspeitas de dar refúgio ou apoio logístico aos Vietcongs. Após a inteligência norte-americana e sul-vietnamita determinar a localização estimada de forças norte-vietnamitas, pequenas colunas de soldados, compostas por cerca de 30 a 50 militares, avançavam perpendicularmente em direção ao centro da localização estimada, com essas colunas distantes uma das outras em cerca de 5 km, o que possibilitava ações de cerco tático e de apoio em caso de presença inimiga. As colunas estavam em constante contato via rádio com a retaguarda e sempre ao alcance da artilharia, dos helicópteros e do apoio aéreo. Em uma missão Zippo típica, o tempo transcorrido entre o pedido de apoio aéreo e a chegada dos aviões oscilava à volta dos 10 a 15 minutos, com a artilharia atuando ainda mais rápido, com os obuseiros na retaguarda atacando os alvos designados pela coluna em menos de 5 minutos. Eram missões altamente violentas, resultando inclusive em muitas baixas civis, com destaque para o massacre de My Lai, em março de 1968, quando mais de 400 civis foram sumariamente executados por elementos da Companhia C do 20º Regimento de Infantaria e por elementos da Companhia B da 23ª Divisão de Infantaria. Apesar do horror do massacre, apenas um tenente foi condenado, passando apenas 3 anos e meio em prisão domiciliar. Em termos militares, as ações das missões Seek and Destroy contribuíram para as elevadíssimas taxas de baixas entre os norte-vietnamitas, com estimativas da época indicando que para cada soldado norte-americano morto ou ferido no âmbito daquelas missões, os norte-vietnamitas sofriam cerca de 10 baixas. Mas se os soldados norte-americanos matavam, feriam e capturavam tantos inimigos, por que essa estratégia não resultou na vitória completa? Ao contrário do que aconteceu na Malaya, onde os britânicos aplicaram essa estratégia com sucesso, alcançando a vitória em 1960, no Vietnã, os guerrilheiros comunistas eram fortemente apoiados pela União Soviética, que viu ali o local ideal para enfrentar os Estados Unidos em uma terrível guerra por procuração. Como os norte-vietnamitas não se importavam com as baixas sofridas, já que tinham um estoque gigantesco de soldados, enquanto os soviéticos estivessem fornecendo armas, munições e suprimentos, os norte-vietnamitas continuariam lutando e morrendo. Naquela guerra, estimativas indicam que mais de 1 milhão de soldados norte-vietnamitas morreram em combate contra 58 mil norte-americanos. Mas apesar desse rácio de 17 soldados norte-vietnamitas mortos para cada um soldado norte-americano, como os norte-vietnamitas não se importavam com as baixas que sofriam, a sociedade norte-americana se importava e muito, e cada caixão que voltava para os Estados Unidos aumentava ainda mais a insatisfação popular com relação à guerra. E por isso, apesar de não terem perdido nenhuma batalha e de estarem causando pesadas baixas no adversário, a estratégia Seek and Destroy, que foi tão eficiente para os britânicos na Malaya, fracassou no Vietnã na medida em que não obrigou o adversário a depor as suas armas. E já sabe, se quer estar sempre bem informado sobre essas e outras notícias do mundo militar, siga o canal pelo Twitter, Telegram, Facebook e Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.